Testando o som. 1, 2, teste, som. Som. Hoje sou diretor do Campo Sítio Cercado. E fui convidado para fazer a abertura aqui, apresentar o Rui e o Juliano, então, Berto, que veio fazer uma palestra para nós aqui sobre uma experiência fantástica que eles tiveram. O Rui já é parceiro nosso há algum tempo, já esteve aqui na casa fazendo algumas apresentações, sempre muito brilhante. E tenho certeza que hoje nós vamos poder aqui ter uma experiência interessante e uma aprendizagem muito importante sobre essa viagem, sobre essa experiência, sobre esse aspecto dele todo. Rui, uma satisfação tê-lo aqui. O Rui é um engenheiro da Copel, já aposentado, professor, é doutor da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O Juliano já é advogado, tem 12 anos aqui em Curitiba, e fizeram uma viagem fantástica. Eu vou contar para vocês essa experiência. Ok? Fique à vontade. Obrigado, professor Francisco. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Esse eu acho que é o quarto ano que eu venho aqui. É na praia. E a professora Serrano sempre me dá um desafio, que ela quer que cada ano seja uma palestra diferente, porque é justo. Então, já estive aqui, a gente falou sobre gestão da qualidade, que é um tema que eu tenho também me dedicado há muitos anos. Já falamos sobre criatividade, inovação, sobre a gestão do futuro. E a Serrano me disse: Rui, queremos uma palestra diferente. Eu digo: bem, eu vou convidar o meu amigo Juliano para a gente fazer um relato e tentar fazer uma ligação entre a experiência que a gente viveu, o projeto que a gente viveu, a empreitada na qual a gente se dedicou e uma empresa. Porque o que está por trás, o que a gente vai ver aqui, são conceitos que se aplicam não só numa viagem de moto, mas nas nossas empresas. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, né? O Juliano e eu, mais ou menos aí uns 50 minutos, e depois a gente abre para conversar um pouco com vocês. Nós estamos numa sala de visitas aqui, e sintam-se, então, parte dessa conversa que a gente vai ter. Professor Francisco, muito obrigado. Eu falo, e não é porque eu estou aqui, né? Os meus amigos sabem que a gente faz palestras em muitos locais, mas a FACEAR, a minha filha, inclusive, frequentou aqui muito tempo como professora. A FACEAR é um local muito especial. A gente vê aqui uma casa cheia de interesse que vocês têm. Então, eu agradeço também a vocês. Muito obrigado pela presença. A professora Serrano, onde é que está a professora Serrano? Obrigado, Serrano, novamente pelo convite tão especial que você faz para a gente. Também quero registrar o querido amigo Edson Márcio, motoqueiro também, copeiriano também, de longa data, não tão longa quanto a minha, né, Edson? Mas muito obrigado, Edson. Bem, nós fizemos essa viagem, e primeiro eu vou pedir licença aqui para vocês, eu vou passar para o Juliano o microfone para ele se apresentar, e eu vou tirar aqui que está um pouco calor. Assim, Juliano. Boa noite a todos. Eu vou direto para a palestra. Fica a apresentação por parte do Rui. Rui, vamos lá, já direto. Então, um projeto que nós fizemos, uma viagem de Curitiba até Nashville. Quem conhece música country, certamente já ouviu falar de Nashville. Nashville é o Vaticano das pessoas que gostam de música country, o templo sagrado da música country, né? E nós optamos por Nashville, o Juliano morou lá um tempo também, e era o ponto mais ao norte ali dos Estados Unidos, antes de neve, porque a gente não consegue dirigir no inverno na neve. Então até Nashville ainda deu para a gente ir. Ali para cima, começava a ficar, né? Essas duas fotos estão separadas, talvez por
praticamente 60 anos, né? 60 anos separam essas duas fotografias. O Rui sou eu aqui, pessoal. No passeio público, andando por cavalinho, e quem sabe essa ideia de fazer uma viagem dessa, professor Francisco, quem sabe tenha surgido nesse dia, né? Então, 60 anos depois, está aqui o Rui, os brinquedos mudam, mas os meninos sempre gostam de ter os seus brinquedos. A mesma coisa que aconteceu comigo, se passou, de certa maneira, com o Juliano, né? O Juliano não foi 60 anos, mas talvez uns 50, né? Separando essas duas fotos. Comenta um pouco o Juliano conosco aqui. Eu nunca, talvez só conscientemente tenha tirado essa foto, nunca pensei em andar de moto. Virei motociclista já com 27 anos, não sei quantos anos você ouviu, mas eu nunca fui motociclista de criancinha. Então, faz 10 anos, um pouquinho menos que eu ando de moto, mas desde o primeiro dia que eu comecei a andar, eu me apaixonei e fiquei para além daquela questão só de andar. Queria ir longe com a moto. Bem, o primeiro conceito que a gente queria explorar com vocês, até de novo pensando em administração, em gestão, que é o que a gente faz aqui numa faculdade, numa universidade, é a importância do planejamento. Ninguém parte para um projeto dessa magnitude sem fazer um planejamento muito criterioso, porque não que a gente consiga saber o que vai acontecer, porque é impossível saber o que vai acontecer, mas principalmente o que pode acontecer. Então, essas pequenas diferenças de jogo de palavras falam para a gente como é importante você se preparar. Nós nos preparamos muito, em diversos sentidos. Vocês estão vendo aqui o Fernando, que é o melhor mecânico que a gente conhece aqui na nossa cidade, dessas motos. O Fernando deu um curso bacana para a gente, desmontamos as motos, montamos de novo com a ajuda dele, né? Compramos diversas ferramentas, nos preparamos bastante. O Juliano, além dessa parte aqui, também atacou uma outra parte muito importante, que é a parte da documentação, da burocracia, da antecipação das coisas que a gente quer enfrentar ao longo de toda essa viagem. Como é que foi isso, Juliano? A primeira vez que eu pensei em fazer essa viagem, eu tinha começado a andar de moto, que era 2005, não, daí não dá certo a conta de 10 anos. Era 2005 e eu li o livro de um cara aqui em Curitiba que tinha ido para o Alasca. E pensei, com certeza, em fazer a viagem, mas não naquele momento. E o que aconteceu com eles? Negócio muito ruim. Os caras foram daqui até o Alasca, fantástica a viagem, só que na volta eles perderam as motos. Não perderam, extraviaram. A moto deles ficou retida na alfândega, porque eles se esqueceram de fazer o procedimento básico, que depois para a gente pareceu básico, embora bastante trabalhoso, bastante burocrático, que era fazer a declaração de exportação temporária dessas motos. Sempre que você vai fazer então uma saída do país com algum veículo e o meio de retorno vai ser diferente do terrestre, você está obrigado a fazer isso. A gente foi descobrir isso, mas por conta desse problema deles, eu conversei com muita gente. A gente não foi os únicos que fizeram essa viagem, então teve alguns outros que fizeram, então eu conversei com essas pessoas. Conversei sobre a questão da documentação, conversei sobre estrada, enfim, essa parte do planejamento a gente fez mesmo, embora de uma forma até relativamente rápida, depois de 3 meses, mas a gente pegou desde dica de fronteiras, né, de ter fotocópia dos documentos para agilizar o trâmite, para não ficar refém numa fronteira lá na América Central, que você tem que tirar a fotocópia da capa do seu passaporte, até dicas como, por exemplo, de um juiz aqui de Curitiba que tinha feito essa viagem e ele me falou o seguinte: essa minha carteira aqui de juiz me salvou em várias situações. E os caras, eu acho que nunca foram realmente abrir a carteira dele para ele ver se era juiz ou não. E essa foi talvez a dica dele,
eu não quis fazer uma falsidade ideológica, mas peguei uma carteira que você compra aí, acho que na Rua Barbosa, meu pai comprou para mim, e tinha um brasão, né, do Brasil, assim, e acho que escrito Poder Judiciário, alguma coisa assim, né, tirei o dentro, que era a carteira de oficial de justiça, né, não queria passar por oficial de justiça, mas andava com isso no peito, né, tinha um porta-documento transparente. Isso daí a gente, né, passava andando pelos lugares e os caras falavam, eles é de Poder Judiciário, ou pensando que a gente era da Polícia Judiciária. Isso daí, né, uma dica só, né, conversando com muita gente, que permitiu que a gente conseguisse se desvencilhar de várias situações, sem carteirar, só com aquilo no peito. Eu me lembro, por exemplo, uma das entradas do Panamá, eu não fiz isso, pessoal. Eu não comprei a carteirinha na Praça Rui Barbosa, sabe aquelas, né? Ele comprou. Então, por exemplo, no Panamá, eu lembro bem, o João não passou, porque tinha a porra da carteirinha do João. E eu fiquei. Então, é curioso. Então, esses pequenos detalhes, né, que são dados, mas veja, pessoal, 14 mil quilômetros, 14 países, 26 dias de estrada e 6 dias de descanso, né? Então, esse foi a nossa jornada. O primeiro, digamos, pedaço da nossa viagem foi de Curitiba até Bogotá. Está faltando um trechinho aqui que o Google não tinha ainda nesse roteiro. Então foi um trecho de praticamente quase 7 mil quilômetros, né, Juliana? Um pouquinho menos, e essa imagem é boa, porque bastante gente pergunta, hoje mesmo eu estava vindo para cá, aí um cara falou, que motaça, né? Ou, né, motaça os caras na Argentina falam, mas que motão, não sei o quê. E aí ficamos conversando, o cara estava de moto também na estrada, na rua aqui. E eu falei, fui com ela para os Estados Unidos já. E o cara, você foi lá por Honduras? A gente até foi por Honduras, né? Mas essa é uma noção que às vezes as pessoas acabam não tendo, e o mapa mostra bem, que a gente saiu ali na fronteira do Brasil com a Argentina e fomos cruzando. Argentina, Chile, subindo a costa peruana, o Equador, até chegar em Bogotá. E todo esse caminho aqui, a partir do Chile, é a famosa Pan-Americana, que vai lá do Alasca, né, até Ushuaia, uma única rodovia. Então, essa passagem, esse mapa mostra isso. Então, depois que a gente chegou em Bogotá, a gente já vai falar sobre isso. Depois, na América Central, é só andar a América Central inteira em direção aos Estados Unidos. A gente fez todos os países, menos Belize, que é uma ponta. Né? Tem gente que faz isso também, mas só para você ter uma ideia, é uma coisa só. Né? Então, acho que é isso. Você pode voltar lá, Bruno? Sim. Quando a gente pensou em fazer essa viagem, a gente pegou e falou o seguinte, e essa viagem aqui, ela é mais que sobre moto. Ela, né, vocês vão ver assim, que acaba sendo uma experiência não totalmente planejada, mas em planejamento durante a viagem. A gente tinha pensado em ir até Machu Picchu, né? E quando você faz a conta numa viagem de moto, você tem que considerar que você tem que voltar com a moto também. Então dava 20 e poucos dias daqui até Machu Picchu, ida e volta. E a gente fez uma conta, daqui até os Estados Unidos dá 30. Eu me falou, então vamos para os Estados Unidos, né? Em vez de ir para Machu Picchu. A gente pensou um pouco diferente no sentido de não ficar preso numa viagem tradicional de moto, que tem que voltar pelo mesmo caminho. Então, ou voltar pelo mesmo meio. A gente optou por fazer uma viagem mais longa, mas sem ter esse problema do retorno rodando com a motocicleta. A primeira mudança no cenário, quando a gente sai do Brasil, é o deserto e a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma barreira, né? Tem uma Concagua lá, é uma coisa muito bacana, é muito simbólica, né? De você vencer uma barreira interessante. E o deserto também, o deserto do Atacama, né, que é um destino obrigatório dos motoqueiros, também traz imagens assim surreais, sabe? Parece que você está até em outro planeta. Veja que linda essa estrada, pessoal. Essa estrada que você sobe a Cordilheira dos Andes, para você atravessar, existem passagens na Cordilheira, poucas passagens só, que em espanhol chama-se passo, P-A-S-O, passo. E esse passo que a gente
isso é o famosíssimo passo de Jama, que é um passo muito alto, né? Qual é a altitude, Juliano, dele? 4.800 a gente vai. Nós estamos a 900 metros, você vai a 4.800 de estrada. E uma coisa que a gente percebe claramente é o ar rarefeito. Nas motos carburadas, que não é o nosso caso, a moto sofre muito. Parece que é uma outra moto, e tão fraca que ela fica devido à mudança da quantidade de oxigênio. E a gente sofre muito também. Então parece que você está andando em câmera lenta, assim. Qualquer você se abaixa, você levanta, está cansado, né? Vocês bebem e tal, não. Depois ele também sentiu, né? Então, é uma coisa que a gente percebe, e essa história é simplesmente maravilhosa, né? Estão vendo aqui as nossas. E esse daí é um vulcão, né, Juliano? Como é que é o nome dele mesmo? Icancabur. Icancabur. É um vulcão que fica ali perto da região de São Pedro de Atacama, também é um destino muito conhecido e muito prestigiado. Veja que coisa diferente, né? Uma aridez assim tão grande. E o curioso, que pouca gente sabe, é que o deserto, de noite, ele fica muito frio. Então, existem abrigos como esse daqui, né? Que se você, principalmente no inverno, né? Se você estiver passando de carro, de moto, e você tiver que parar, você morre dentro de um carro, se você ficar, porque a temperatura baixa muito. Uma outra viagem que eu fiz, eu peguei neve em janeiro. Veja só que coisa interessante que é o verão, né? Então, é um cuidado também que a gente tem que ter e se planejar. Ou seja, se for passar pelo deserto, de dia, né? Não se arrisque a querer viajar de noite. Por isso que, de novo, o planejamento das rotas, das distâncias, dos tempos, é tão vital. E essas cenas, essa é uma das minhas fotos preferidas. Eu gosto, não sei porque, gostei demais. Foi um pequeno restaurante, né, Juliano, que a gente parou lá para comer alguma coisa. No Peru, né? E veja que coisa interessante. A gente não sabia, mas estava acontecendo o famoso Rally Dakar. Então, de repente, no meio do Peru, no comecinho do Peru, a gente começou a cruzar com os caminhões, né, com os quadriciclos, com as motocicletas. E foi tão interessante, né, Juliano, porque as pessoas, em alguns locais, achavam que a gente estava... Isso. Fazia parte do rally. A gente cruzou com eles, nós temos no quinto dia, alguma coisa assim, por quase 350 quilômetros. E esse era o dia do deslocamento deles, então eles estavam andando, né, em trechos em pessoas habitadas, né, não no meio do deserto. E daí o que acontecia era o seguinte: embora a gente estivesse no sentido contrário dos caras, né, parava para abastecer, os caras achavam que a gente também era, né? Então eles tiravam foto, autógrafo. Acho que esse é exatamente quando a gente cruza e é obrigado a sair da estrada para E o Juliano está se achando o cara mais importante do mundo, olha aí, ó. O pessoal do tchau, tirando fotografia. Essa é uma cidadezinha no sul do Peru. Olha os caras do rally aqui, ó. Você deu muito autógrafo, ô Juliano? Deu muitos autógrafos? Não. Estava junto, mas pediam mais para mim. Então, essa foi uma situação meio inusitada, né, que a gente não imaginava. Um outro ponto muito legal, eu sempre tive muita vontade de conhecer isso daí ao vivo, são as linhas de Nazca. Eu, quando era jovenzinho, lá nos anos 1800, mais ou menos, teve um livro que fez muito sucesso, chamado Eram Deuses os Astronautas, onde o Eric Voltaning, o cara que escreveu o livro, ele tinha a tese, tem a tese de que a Terra foi visitada por outras civilizações, extraterrenos, né? E uma das provas que ele dá são as linhas de Nazca.
que são desenhos enormes, vocês vão mostrar algumas fotos para vocês que tem no chão, que você só consegue reconhecer se estiver no avião, lá de cima. Né? Então elas são muito famosas, ó, descobertas em 1920, os nossos professores aqui, arqueólogos, dizem, olha, são linhas que foram feitas antes de Cristo, 500, 700 anos antes de Cristo. E é muito interessante que são figuras enormes, que você tem, assim, tem umas 10 mais ou menos. Esse aqui é o famoso macaco, tá vendo? E lá no chão você não vê absolutamente nada. Você só enxerga quando você está lá em cima, né? Fazendo. Esse aqui é um beija-flor. E a gente, para fazer isso, pega um pequeno avião, de 6 lugares, e nós fizemos isso também. Só que nós tivemos um pouco de azar, porque o dia estava muito turbulento. Entende? Então, a gente não conseguiu aproveitar como gostaria de ter aproveitado. E estava tão turbulento que... Opa, pulei aqui uma coisa que eu queria mostrar. Que eu acho que o Juliano, o Juliano entrou aqui na apresentação e tirou fora a foto. Porque era uma foto que aparecia ele depois do voo, sendo atendido por uma enfermeira. É verdade? Ele teve que tirar essa foto aqui no intervalo. Não devia fazer isso daí. Né? Bem, outro ponto qual que é? É o Equador, né? Isso aí também, para mim, principalmente, foi muito marcante, porque daí você está no hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério norte, e o que separa é a linha do Equador. A linha do Equador também passa no Brasil, né? Eu tive também no estado do Amapá, perto da cidade de Macapá, lá no estado passa ali, aliás, né? Outros locais do Brasil também. Mas aqui no país chamado Equador, perto de Quito, né? Que é a capital do Equador, é Quito, não? Né? Ou é Lima? Não, Lima é Lima. Fazendo um teste só. Enfim. E foi um ponto muito marcante. Inclusive, eu tenho essa pulseirinha aqui, ó, que nós somos, tem um monumento, né? E a gente compra lá os brindes, etc. E a senhora que me vendeu lá nos primos, aquela coisa que a gente compra, né? Ela pegou o seu isso aqui para dar sorte para a viagem de vocês. E daí ela amarrou essa tirinha aqui, que eu tenho até hoje, mas o nome dele está firme aqui, dando sorte, né? Então, aí a gente entrou no hemisfério norte. Cara, vou achar que você não toma banho, 2 anos, não pega o negócio. Pois é, enfim. Aguentar esse cara um mês, vocês vão ver. Quando a nossa viagem não era assim uma viagem só de passeio, né? A gente tinha esse objetivo de chegar lá em México, e a gente não estava simplesmente viajando solto, assim. A gente tinha um deadline, então a gente tinha que chegar até uma determinada data. A gente planejou para fazer em 26 dias, uma certa margem que dava até 30 dias. Por quê? Porque a gente tinha que voltar. Então a gente iria voar de volta, né? As motos iam voltar de avião, de navio, e a gente tinha passagem comprada já. Então a gente tinha para fazer tudo 39 dias. Então não era só chegar lá e despachar as motos, não. Despachar a moto, isso tudo, né, demorou quase 4 dias para a gente fazer. Então a gente tinha um prazo. Tinha um prazo para chegar em cada cidade, em cada lugar. Por mais que ele pudesse ser flexível, esse plano, ele só se mostrou flexível durante mesmo. Porque a gente, por exemplo, no 10º dia, a gente começou a sentir um cansaço. Eu, particularmente, senti bastante cansaço e senti. Não dá para acreditar, né? O Rui não sentia, né, Rui? Sei que você sentiu também. Então, isso, quem anda de moto tem uma regra absolutamente básica. Você deu som, você tem que parar. Né? Carro é a mesma coisa. Tantos acidentes acontecem, porque às vezes a gente não percebe que a gente está ficando sonolento. Então essa é uma regra muito importante, porque a gente certamente vai vivenciar situações de estresse, como na tua empresa. Então você tem que se preparar sabendo que essas coisas
necessariamente vão acontecer. Então, a alimentação é uma coisa importante, não só para viajar de moto, mas para a vida, para a empresa. A alimentação é importante, o descanso é importante, o lazer é importante, né? E numa viagem assim, enfim, numa viagem de avião, tá, as coisas são mais claras, mais explícitas, o que o estresse ocasiona. Às vezes na empresa não, né? Na empresa não acontece assim tão rapidamente como acontece aqui. Então, essa é uma coisa que, vejam que praticamente não tem nada de sombra, de árvore. Deu sono, né? A gente necessariamente para. Isso foi ontem, o Juliano, quando dá sombra, ele dorme. Nós estávamos terminando aqui a escolha dos slides, o Juliano simplesmente dormiu lá. E ele é assim, esse é o parceiro que tem. Bem. Daí nós entramos na Colômbia. Tanto na Colômbia quanto no Peru, a gente começou a ver o relevo mudando bastante. O que a gente viu ali de reta, quem chegou um pouquinho mais cedo viu bastante vídeo de reta, isso muda, né? Saindo do Chile, começando, acho que já no primeiro trecho do Peru, o relevo muda completamente. Muito montanhoso, e isso fica ainda mais evidente na Colômbia. A Colômbia ela é uma, pelo menos na parte mais de baixo dela, ela é formada por 3 grandes cordilheiras, com 5 rios, né? Então em volta de cada uma das cordilheiras, então é muito montanhoso. Então você começa a rodar lá e não rende. A gente saía 6, 7 da manhã, parava de andar lá no final do dia, tinha rodado 300, 400, 500 quilômetros. Uma coisa que a gente faria viajando aqui para o sul da Argentina, 1.000, 1.200 no mesmo tempo. Então o relevo nos atrapalhou bastante. E aqui eu não vi qual foi o slide anterior, mas o ponto que a gente queria explorar aqui, você já o slide da sincronicidade, né? Não sei se você já ouviu falar em sincronicidade, sabe o que é isso, o que não é, né? A primeira vez que eu ouvi falar em sincronicidade faz muitos anos, quando eu estudava nos Estados Unidos, e certa vez comentei com os meus professores lá, e disse, poxa, mas que coincidência que a gente se encontrou naquele dia lá e que eu fui teu aluno, e se isso não tivesse acontecido, nós não sairíamos conversando aqui e agora. Daí esse orgulho não existe coincidência. Existe um conceito que se chama sincronicidade. Você sabe o que é isso? Não sei, professor. Até depois ele me deu de presente um livrinho que se chama Sincronicidade. E ele disse que diversos filósofos e pensadores exploram, e um deles foi o Jung. Por que a gente está trazendo esse conceito da sincronicidade nessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Porque às vezes as coisas não dão certo, aparentemente, e mais tarde a gente entende por que não deu do jeito que a gente queria que tivesse dado anteriormente, né? Então, essa foto aqui, ela mostra um encontro que a gente teve com alguns amigos, né? Que aqui está o Guilherme e o Andrés, que nos ajudaram na passagem da Colômbia. A Colômbia também, para mim, sempre foi um país muito assim, místico, né? Até por causa da místico no sentido de não entender bem o país, né? As famosas, temidas forças armadas revolucionárias da Colômbia, as FARC, né? Eu tinha lido alguns livros. A Ingrid Bittencourt, você sabe que era candidata a presidente da Colômbia, foi sequestrada, ficou 5 anos no poder das FARC. Então, existe muita coisa a respeito da Colômbia. Por exemplo, jamais viaje em estradas que não sejam as estradas principais. Não sabe, você tem que viajar. E nós quase, né, pegamos, inclusive, a estrada onde foi sequestrada a Ingrid Bittencourt. Viaje durante o dia. E isso também é uma coisa interessante, né, Juliano? De novo, trazendo discussão para esse fórum, para uma empresa, o teu planejamento também tem que ser adaptado. Não é porque você tem um plano de voo que você foi feito que você vai seguir o resto, não. E a gente sempre, o Juliano gosta muito de conversar. O Juliano fala com moço, jovem, árvore, pedra. Então o Juliano não se cansava de perguntar. E sempre foi muito bom. Então o que vai acontecer? Não, nós estamos querendo ir para lá, vocês já passaram por lá, não passaram, né? E esses nossos amigos aqui nos ajudaram muito, né, Juliano?
A gente conheceu esses dois caras da Colômbia no Peru. Eles estavam viajando no sentido contrário da gente para ir encontrar ou para assistir o rally, e andamos um dia com eles, nos desencontramos, daí encontramos de novo e, enfim, desencontramos novamente. E a gente acabou caindo num lugar. A gente acabou caindo num lugar lá que chama. A gente estava. Na primeira cidade que a gente estava era Pasto. É uma cidade logo no início do sul, logo bem fronteira do Equador com a Colômbia. E o que aconteceu ali? Ali foi a primeira vez que eu senti a insegurança na viagem, a ponto de falar: putz, o que nós estamos fazendo aqui? E na fronteira com a Colômbia, os caras nos falaram: ó, você não vá. A gente tinha o plano de ir além dessa cidade de Pasto, que era perto dali, 200 quilômetros. A gente queria ir pelo menos mais 400, era meio-dia ainda. E eles falaram: não, tem as parques, vocês não querem correr o risco, parem em tal cidade, Pasto e tudo mais. E ali a gente atrasou um pouco então o nosso cronograma. Isso era na quarta-feira. A gente tinha que chegar até Bogotá meio-dia de sexta-feira para poder voar as motos do Panamá. Nós já vamos falar disso. Mas enfim, a questão dessa insegurança. Quando a gente entrou na Colômbia, a gente viu que não era nada daquilo. Muita presença policial nas estradas, exército o tempo inteiro. Então, aonde tem presença do Estado, você não sente essa insegurança. Aonde não tem, daí você tem um problema. Enfim, no dia seguinte, a gente contar a história da sincronicidade, então, que o Rui está falando. A gente acordou cedo e a gente tinha que rodar, então, de Pasto até onde a gente conseguisse. Acho que o nosso objetivo era rodar 650, alguma coisa. Já chegar perto de Bogotá, praticamente, né? Porque a gente, inclusive, não sabia dessa estradinha aqui, né? Isso mesmo, não sabia o que vinha. A gente sabia que era montanhoso e tudo mais, mas não sabia o que era. E começou tudo errado o dia. Acordamos cedo, não tomamos nem café. O GPS nos mandou para uma estrada que não tinha nada, um túnel fechado. Isso depois de meia hora, 40 minutos. Então resolvemos voltar para o hotel e conversar sobre isso. Não era discussão de relacionamento, mas era você realmente ter consciência do que estava acontecendo, que era o fato de a gente não saber exatamente qual era não sei se era esse, né? Mas a gente tinha consciência que tinha alguma coisa errada. Tomamos café? E tomamos café e saímos de novo. De novo. E de novo nos perdemos. Ou seja, não estava dando nada certo. Incrível, a gente saiu 5h30 da manhã, nem tomamos café para ganhar o dia, né? Não deu certo. Daí o Juliano falou: pô, vamos começar tudo de novo, vamos voltar para o hotel e vamos tomar café. Voltamos para o hotel, saímos e perdemos de novo. E antes que vocês acham que nós somos dois baratas tontos, estava tendo muitas reformas, enfim. Como não deu certo a primeira vez, como não deu certo a segunda vez, a gente acaba reencontrando então, os nossos amigos colombianos, que salvou, quer dizer, não salvou no sentido, salvou no sentido, não é isso, mas salvou o nosso planejamento e nos ajudou muito. Ou seja, se tivesse dado certo do jeito que a gente tinha imaginado, né, não teria dado tão certo. Isso, a gente foi encontrar eles um pouco depois dessa cidade e começamos a viajar com eles. E chegamos nessa cidade já às 7 da noite, Armênia, que é uma cidade pré-cordilheira deles ali. E o que tem ali? O Rui estava mostrando as fotos. É um trechinho pequeno, 87 quilômetros, mas é 87 quilômetros de quem já viu a Serra do Rio do Rastro, é a Serra do Rio do Rastro, junto com o movimento da Serra do Cafezal que vai para São Paulo. Caminhão o tempo inteiro, curva, só que a gente não sabia até chegar nela. Mas é por isso que demora 6 horas e meia para você fazer isso daí. Então era 7 horas da noite, eu já tinha entregue, já estava pronto para ficar ali. Os nossos amigos então colombianos deram para a gente um jalecozinho, né, refletivo, por causa de viajar à noite. Isso, a polícia exige que você tenha isso dali. E falou: não, vocês têm que ir agora, porque se você... Está perfeito agora. Está de noite, então só tem caminhão, né, não tem carro de passeio, que bom. Não está chovendo, é verdade.
e não tem neblina. Então, agora é a hora perfeita para vocês conseguirem cruzar isso daí, em vez de cruzar no dia seguinte, correndo o risco de demorar 6 horas e não chegar em Bogotá. E a gente fez isso, fizemos em 2 horas e meia esse trecho, e só quem estiver lá, ou quem tiver também a curiosidade de olhar no Google Earth, ou mesmo esses trechos aqui do Google Maps, vai ver o que é esse lugar. Qualquer lugar que a gente viaje e fale que a gente passou por ali, né, para um colombiano, todo mundo se surpreende, porque realmente é um lugar muito complicado de passar. Bem, e finalmente então chegamos em Bogotá. Né? No dia seguinte a gente dormiu no meio do caminho lá e chegamos em Bogotá. E aí mais ou menos termina a primeira parte da viagem. E tivemos que ter uma alternativa, a gente já sabia que ia viver isso, porque tem um pedacinho da Pan-Americana. A Pan-Americana ela vai desde do Alasca, do norte do Alasca, até a pontinha lá debaixo da Argentina, a rodovia Pan-Americana. Tem um pedacinho dela que não tem estrada, que é o famoso Floresta de Darién, o Gap de Darién. E já sabíamos disso, né, Juliana? E já tínhamos se preparado. Como é que nós fizemos para atravessar isso? Foi por isso que a gente decidiu então ir para Bogotá, que está totalmente fora aqui, né? Aqui, ó. Isso. E optamos então por voar um voo de 1h15 contra quem faz por Cartagena, vai para Cartagena, né? Acho que vamos adiante o Rio está apontando, e vai pelo mar, uma travessia que, dependendo do jeito que você fizer, dura de 3 a 7 dias. Então a gente optou por não fazer isso, né? Deixar dentro do nosso planejamento, não cabia isso. É um local que algumas expedições já se arriscaram e já fizeram. Você pode, por exemplo, ir a pé, você vai, bicicleta, você vai, né? Até de jipe. Mas daí é uma coisa, né, completamente fora do nosso plano. Então nós fizemos um voo, né, de Bogotá para a cidade do Panamá. Olha aqui as motos. Chegamos lá na sexta-feira, preparamos as motos, e eu acho que eu tenho aqui, Juliana, aquele vídeo. A gente teve a oportunidade de ir na cabine, no avião cargueiro, a gente teve a oportunidade de ir na cabine do avião, que eu estou tentando encontrar aqui, e foi também uma situação bem interessante, né? Vamos junto, então, posar aqui na cidade do Panamá. Nós estamos na cabine e vamos aqui nos aproximando para o pouso. A vista está aqui, ó. Eu particularmente curti muito esse. Isso é um aviso automático do avião que lhe dá altitude. Doido, claro, mas automaticamente ele avisa. Ele falou 1,000. 1,000 significa 1000 pés de altura. Está todo mundo vendo, mas imagina que estivesse fechado. Então automaticamente o computador do avião vai cantando, vai dizendo a altitude. Olha a reta final aqui, ó, quase posando. 500 pés, descendo. E daqui a pouco a frequência vai aumentar. Ele vai dar de 100 em 100. Essa luz aqui, alguns aviadores chamam de aqui seu burro. Quero saber que é ali que vai cruzar o avião, tá? Mas isso é sacanagem, não é? O nome técnico é ILS. 100 pés, 30 metros de altura. 50. Explodiu, não? Então aí chegamos no Panamá e começamos então a segunda parte da viagem. Então uma coisa tão interessante, sabe, Francisco? A maioria das pessoas com quem a gente fala, elas têm uma ideia equivocada do Canal do Panamá.
E ela disse assim, pô, como é que vocês conseguiram cruzar o canal do Panamá? Como se fosse uma barreira intransponível. A barreira, o pepino é Darien. Aquele trechinho aqui eu tenho. O canal do Panamá não tem nenhum problema. É um canal que você passa por cima do canal. Né? Que foi uma solução de engenharia maravilhosa, que já tem 100 anos, né, Juliana? O canal do Panamá permite que você vá do Pacífico para o Atlântico rapidamente, sem ter que dar a volta lá embaixo, subir. Né? Então, existiam lagos entre o Atlântico e o Pacífico e foram feitos alguns canais ligando com algumas estruturas que ajudam os barcos a vencer os níveis. Então, está aí uma das passagens, uma das eclusas, a eclusa de Miraflores. E aqui está o barco, veja só, que tem um navio se aproximando, e esse é o famoso canal do Panamá, que é muito fácil de atravessar, inclusive tem pontes nos locais, né, Juliana? Normal. Nas partes menos largas, né, do canal, uma ponte, só isso. Então eu não sei por que a gente traz essa dúvida, né? Tipo, o canal do Panamá, como é que você atravessar no canal do Panamá? Bem, nós atravessamos de avião, no fundo, mas de carro você também até poderia ter atravessado facilmente. Você olha um navio, quanto é que paga? Qual é o pedágio aí, Juliano? Um naviozinho desse para passar aí? Eles fazem com base no valor da carga, mas então qualquer cargueiro aí em torno de $200 mil. $200 mil, que é muito mais em conta do que pegar um navio e até lá embaixo subir 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros, né? Esse é o famoso canal do Panamá. Aqui vocês que gostam de logística, né? Hoje é só container que tem por aí. E daí começa a nossa segunda parte. E para mim, francamente, aí começou a ter mais graça, porque daí eu comecei a ver mais perto a possibilidade de chegar por terra nos Estados Unidos. Agora vamos passar aqui na América Central e já estamos começando a chegar mais próximo lá dos Estados Unidos e começamos no Panamá e tivemos um mau começo. De novo, você não sabe o que vai acontecer. É impossível saber o que vai acontecer. E essa foi uma das coisas que jamais a gente imaginava. Uma coisa que a gente também gosta de explorar muito é a dificuldade da burocracia, da documentação. Entende? Então, quando a gente tirou as motos lá do aeroporto para sair, tivemos horas, mas esquecemos não sabíamos do outro documento que a gente não tirou. E nós estamos andando lá no meio do Panamá, e nesta parada aqui, vai para lá, eu estou aqui, ó, e aqui está o Juliano. O Juliano passou, eu acho que estava a porra da carteirinha que ele tinha dentro. Eu não tinha, o cara me pagou. Ele pediu um documento que eu não tinha, que era uma importação temporária, uma burocracia qualquer. Enfim, sem esse documento não teve conversa. Prenderam as mãos. Veja que coisa louca. Não tinha imaginado uma situação dessa. Prenderam as mãos, nós ficamos o dia inteiro aqui. Né? Eu, por sorte, estava com o meu livrinho do Dalai Lama, então fiquei lendo o Dalai Lama para não me estressar muito. Né? E o Juliano, que é conversador, o Juliano tem uma viagem que ele fez para a Argentina, esse cara foi para a Argentina sem documento. Né? Juliano, eu esqueci o passaporte. Eu digo, calma, Juliano, nós estamos no Mercosul. No Mercosul você viaja com a carteira de identidade. Porra, esqueci a carteira de identidade. Porra, Juliano. Eu acho que ele diz, porra, que é isso? Não, mas eu tenho a carteirinha da OAB. Porra, que coisa louca. Enfim, viajou para a Argentina sem documentos. E esse cara é maluco. Vai lá no Panamá, não deu certo. As conversas dele. E você falou com muita gente, né, Juliano? Nessa parada aí, não deu certo, né? Não está funcionando? Falei. Tenho certeza que eu falei mesmo. Eu falei bastante, mas assim, uma coisa que foi interessante, foi o único lugar que a gente pensou em pagar alguma coisa dos caras, pagar a propina dos caras. Porque estava lá no meio desse lugar, esse lugar era no meio da estrada, né? A próxima cidade acho que era 80, 90 quilômetros, que era Davi. Então a gente pegou e não sei se o Rui pensou, a gente foi com ideia. A gente pensou em dar alguma coisa para os caras. Mas diferente dali,
em nenhum lugar, acho que essa é uma questão interessante de dizer, porque nesse livro que eu li, né, que é um cara que o Rui conhece, esse cara que foi para o Alasca, ele fala, putz, América do Sul, uma porcaria, propina por tudo que é parte, depois na América Central a mesma coisa, fronteiras pagando, só que a gente não teve nada disso, a gente nunca teve problema com a polícia, não sei se foi sorte, né, ou se a gente estava com uma boa energia, o que é, mas a gente não teve problema nenhum, a gente passou, foi embora em todos os lugares, até interessante no Panamá, que é o único lugar que os caras tentaram multar a gente, só que a gente já sabia, né, então de novo essa questão do planejamento, a gente já sabia que tinha 2 lugares no Panamá que os policiais tentavam multar. A gente estava indo, acho que não era tão rápido, 170, enfim, e prendemos nós. Daí, por sorte, deixaram que a gente levasse, fomos escoltados por eles, deixaram que a gente levasse as motos em uma outra oportunidade da cidade, onde as motos ficaram presas, entregamos a chave da moto. Era domingo, portanto, na segunda-feira a gente podia, teve gente que era preso sexta-feira. Vocês vejam que coisa louca, falta de um carimbinho no documento, o cara estraga teu planejamento. Na empresa às vezes é assim também, porra, viu o cara lá, o fiscal, não sei o quê, pá, está faltando um carimbo X, meu amigo, multa em cima disso. Mais ou menos o que aconteceu conosco. Prendemos nós. Bem, daí no dia seguinte, segunda-feira, fomos lá, né, Juliana? E passamos o dia inteiro. Nós chegamos às 8 horas da manhã para liberar as motos, achando que era uma hora. Saímos de lá às 5 horas da tarde. Veja a cara dos dois, depois de um dia inteiro. Fomos escoltados pela polícia para um salvo-conduto, para sair do Panamá. Vocês viram que coisa maluca? Por uma burocracia de a falta de um documentozinho. Então, de novo, você não sabe. Tá bom. Tem alguém aqui do Panamá que está bloqueando. Eu falei para o Juliano, a turma está chegando já. Enfim, saímos do Panamá, escoltados até a fronteira, com um documento que se chama salvo-conduto. Você pode imaginar uma situação maluca dessa, né? Enfim, felizmente saímos, pegamos a Costa Rica, né, Juliano? E esse é o pequeno, pessoal. Se você for viajar, se prepare, porque aí sim, não tem como evitar. A passagem nas fronteiras é uma coisa estressante, demorada, às vezes exige pagamento sim, de propina. Caiu o sistema. E você fica lá esperando 1 hora, 2 horas. Daí, $50, o sistema voltou. Entende? Então, você vai passar por isso. Faz parte do projeto. Por isso que eu digo, você tem que se preparar. Né? Com estresse, não adianta perder a calma, nada. É isso que o Rui fala, exatamente. Teve uma fronteira que aconteceu isso, a América Central é bem complicada, não foi uma prática recorrente e não foi para nenhuma autoridade, assim, sabe? O que a gente pagou era para os caras que foi instituído lá uma profissão na América Central, que são os despachantes. Cadê a foto do outro cara? Esse cara aqui até era gente boa, usava o street boa mesmo lá, só que não era isso, né? Tinha lugares que a gente não sabia realmente onde ir, então a gente pagava lá $5, alguma coisa assim. Mas tinha fronteiras que a gente já sabia disso também, já tinha conversado com várias pessoas que nos tinham explicado como reagir, como tratar isso daí, como negociar com os caras também. Mas teve a fronteira de Honduras e chegou um monte de maloqueiro, né? E adulto ainda, e daí foi um estresse mesmo. Todas as fronteiras estressantes, algumas piores e outras ainda piores, né? Ou seja, você tem que se preparar e se antecipar, saber que isso vai acontecer, né? De certa maneira, tentar minimizar e não deixar que isso estrague até o teu equilíbrio emocional. E aí o Juliano cansava e dormia. Naturalmente estou brincando, né? Mas não, às vezes o cansaço é tão grande que você tem que, de fato, deitar.
dormir. Fronteira é assim, pessoal. Às vezes você passa em meia hora, às vezes você passa um dia na fronteira. É uma coisa difícil de você, de fato, antecipar. Então, a gente foi passando de fronteira em fronteira, né, Juliana? E chegamos na Guatemala. Opa, o que tem na Guatemala? Guatemala, enfim, a América Central inteira, mas quanto mais próximo do México você está, você sente a presença policial mesmo, nem que seja particular, né, segurança particular. Mas você vê muita gente armada lá e essa foto, enfim, posto de gasolina, tudo, caras de 12, era normal. E um dia a gente pegou e essa passagem foi o seguinte: a gente tinha que chegar num determinado lugar, estava de noite, a gente não queria de novo viajar de noite, né? Esse era o nosso plano, e a gente pegou, parou num posto, perguntamos pro policial, paramos exatamente do lado do carro policial, sem querer, e perguntamos ali pro agente Fuentes, acho que era esse, né, Miranda, e ele pegou, e eu perguntei para ele, para ir até a próxima cidade, como é que tá? Dá pra gente ir, é tranquilo? O cara falou, não, a estrada é muito perigosa. Eu falei, então tá bom, então e para dormir aqui, onde é que você sugere? Não, essa cidade aqui é tudo muito, muito malo, os hotéis são malos. Eu falei, bom, então como é que a gente faz? E o cara simplesmente pegou e falou o seguinte: espera só um pouquinho, pegou o telefone, ligou para o superior dele e decidiram escoltar a gente até a próxima cidade. Elas criaram um mecanismo ali, onde eles montaram duas patrulhas, uma que nos levou até 50 quilômetros e a outra que depois rendeu aquela patrulha e nos levou até dentro do hotel da próxima cidade. Vocês vejam de novo aí, agora o pessoal da RH aí, né, meus amigos, pessoas que trabalham com isso. Como a cabeça do ser humano é uma coisa assim, desafiadora. Quer dizer, no Panamá você encontra um burocrata que olha para você e diz assim, não tenho carimbinho, portanto eu vou ter dificuldade na vida. Aí te tira 2 dias do teu projeto. Você está num outro país. Eu tinha uma impressão muito ruim da Guatemala, quero confessar para vocês. Eu não viajo de noite, só tem bandido, você vai ser assaltado, e nada disso aconteceu. Então, um indivíduo que está no posto de gasolina e que tem um outro espírito na cabeça dele. E ele disse, pô, eu vou ajudar vocês. E ele pegou, Francisco, o seu carro e nos escoltou agora, não na escola do Panamá, para nos expulsar do Panamá, um salvo-conduto. Ele pegou e nos levou 50 quilômetros de noite. O Juliano odeia viajar de noite. Começa a escurecer, parece Drácula. Não, Drácula é o contrário, escurece. E ele está certo. Mas esse dia a gente foi então escoltado, foi uma experiência tão gratificante que eu mudei completamente a percepção que eu tinha da Guatemala, que era voltar para conhecer outros locais legais. E daí chegamos no México. Aliás, Juliano, eu gostaria que você parasse de falar espanhol, porque o pessoal não está entendendo. Malo é mal, né, pessoal? Né? O mais que ele falou que ele trouxe. Então, esse é o espanhol, Juliano. Né? Enfim. E daí, finalmente, chegamos no México. Né? O México teve 2 entradas. A primeira é mais assim, exame das molas, abrindo tudo, né? E a segunda também muito burocratizada, né, Juliano? Olha aí, vocês são um parceiro. Eu fiz essa apresentação junto, mas não vi tanta foto de eu dormindo quando a gente montou a apresentação. O Rui, ele dormia o dia inteiro nas paradas, não tem que falar isso. De dia, às vezes fez 6 dias de descanso, o cara dormia o dia inteiro, tinha que fazer tudo sozinho lá. Não, eu dormia em um hotel, ele dormia na estrada, essa que era a diferença. Enfim, chegamos no México, né, senhor Juliano? Eu sempre gostei do México, não sei porquê, Copa do Mundo de 70, eu sempre tive uma impressão muito legal do México, né? E esse vídeo aqui mostra uma situação bem legal que a gente viveu juntos. Queria mostrar para vocês. Da gestão do estresse, que exige alguns cuidados.